Olá, seja bem-vindo a mais uma edição dos Dois Lados da Moeda, debate da Jovem Pan, trazendo sempre visões plurais sobre temas polêmicos. E a gente sabe que um parecer encaminhado ao STF pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está agora defendendo a possibilidade de aborto para mulheres infectadas com o vírus da Zika. Neste documento, Janot defende autonomia reprodutiva, direito à saúde e integridade física e psíquica da mulher, que, segundo ele, seriam direitos fundamentais dessas mulheres violados quando a gente criminaliza o aborto. Para debater esse tema aqui conosco, a gente tem a musicista, youtuber, integrante do Comitê de Comunicação do Brasil Sem Aborto, Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Ana Ariel. Obrigada, Ana. E também temos conosco a coordenadora de Católicas pelo Direito de Decidir, ela que é doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, docente da Universidade de Guarulhos, Regina Soares Jurkevics. Isso, acertei. Perfeito. Jurkevics. Obrigada. Eu imagino que, pelos comentários que já estavam chegando aqui no Facebook, muita gente estava questionando o seguinte, que uma católica vai vir aqui debater aborto? Como assim? Então, só para esclarecer, a Ariel está aqui defendendo o direito à vida, e nós temos a Regina aqui defendendo o direito a uma interrupção à gravidez. E eu começo perguntando, então, para vocês. O nosso debate, ele está girando em torno do quê? Interrupção da gravidez, nós falamos de aborto ou de saúde pública? Então, eu acho que a primeira coisa é dizer assim, a gente não defende o aborto, né? Não se defende em si o direito à interrupção, porque isso já acontece, né? Infelizmente, há um número enorme de abortos clandestinos acontecendo já há muitos anos. Então, o que a gente defende, sendo parte também da Igreja Católica, é o direito que as mulheres possam ter esse serviço legalizado, né? Claro que antes de chegar a isso, o ideal é que as mulheres e homens possam ter acesso à educação sexual, ao uso de anticonceptiva, tudo aquilo que pode prevenir. Mas que, em último caso, as mulheres contem também com esse recurso quando é necessário. A gente sabe que no Brasil há 2 casos que não são punidos, que é risco de vida da gestante e o caso de estupro, violência contra as mulheres, melhor a 3, porque também foi os anencefalia de 2012. Exatamente, isso. Pelo STF. Né? E agora há essa discussão também em relação àquelas mulheres que estão sendo contaminadas através da epidemia do Zika vírus, né? Porque há uma situação de muita dúvida, né? O diagnóstico só é possível a partir do 6º ou 7º mês. Fica uma situação bastante delicada. Então, na verdade, essa ação que foi apresentada ao STF, ela não quer permitir àquela mulher que vá ter um filho que talvez tenha uma síndrome neurológica e microcefalia, não é que a partir desse diagnóstico ela possa abortar. Mas a ideia é, sobretudo, de que frente a um sofrimento exaustivo, de dúvida emocional e físico, que acaba sendo uma questão de saúde pública, na qual não houve uma atitude preventiva do Estado, né, porque o Estado não conseguiu segurar aí o vírus, segurar o vetor, que a mulher, aquela que queira levar a gravidez adiante, tenha todas as condições de saúde, inclusive dos cuidados posteriores para uma criança que tem microcefalia, mas aquela que não tem condições disso também possa ter a proteção do Estado. Ariel. Bem, o Brasil Sem Aborto, ele é unido por católicos, espíritas, evangélicos, ateus, pessoas que defendem a vida desde a concepção. Então, realmente, para nós do Brasil Sem Aborto, a criança, a vida é sempre defendida em qualquer circunstância. A gente já tem hoje estudos científicos que mostram que desde 18 dias da concepção é possível identificar o batimento cardíaco. Então, para a vida, é vida sempre, em qualquer circunstância. A mulher precisa apenas de acolhimento. E o Brasil Sem Aborto ele tem essa postura. O Cidadania pela Vida tem buscado esse projeto.
o tempo todo, né? A gente tem o SERV, a gente tem Casa de Maria, a AMIC, uma série de órgãos que há mais de 20 anos, inclusive eu, vem tentando mostrar que muito dessa política pública de legalização do aborto, né, que é o tema que a gente vem tentar trabalhar hoje, está tentando acobertar uma série de outras coisas que não são conversadas. Então, por exemplo, a mulher gestante chega para fazer o seu pré-natal e ela não tem acolhimento, ela não tem pré-natal bem feito, ela não tem o direito à doula, ela não tem o direito ao acompanhamento, ela não tem uma série de direitos. A menina mãe que sofre abuso, ou que sofre pedofilia com 9, 10, 11, 12 anos e chega gestante e dão a ela o direito de aborto, eles não acolhem o que vem depois. Então, o procedimento pós-aborto, tanto psicológico quanto fisiológico, consequência, nada disso é conversado. Então, o que eu sinto é que existe uma proposta de legalização do aborto como uma ponta do iceberg, sabe? Uma série de políticas públicas que não estão acontecendo. Então, a gente precisaria melhorar a segurança pública, a gente precisaria melhorar a educação do país. Tem uma série de coisas que vêm antes e que não estão acontecendo. Então, quando as pessoas me perguntam, poxa, você defende o empoderamento da mulher, você teve os seus filhos em casa, você amamentou, você saiu às ruas para defender as mulheres com o seu direito ao corpo, e agora você está dizendo que as mulheres não têm direito ao corpo? Elas têm todo o direito ao seu corpo. Não quando elas estão gestando ao corpo de uma outra vida, porque daí a gente está entrando no mérito de uma outra vida que ela está gestando e está corresponsável durante a gestação. Então, essa é a posição do Brasil Sem Aborto. A gente lembra que esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Jovem Pan, e os ouvintes podem mandar suas perguntas, como faz o Cadu aqui. E o Cadu manda uma boa provocação. Ele diz o seguinte: bom, mas se vocês são favoráveis à doação de órgãos em caso de inatividade cerebral, isso tem uma aceitação popular, por que a retirada de um feto igualmente sem atividade cerebral é criticada? Então, eu acho que uma coisa é porque há uma confusão e uma discussão sem um acordo, tanto no aspecto teológico como científico, do momento que começa a vida. Há uma confusão e um profundo desacordo. Quer dizer, se chama de criança um embrião que acabou de ser formado, se chama de criança um feto. E a gente sabe, até mesmo pelo ordenamento jurídico, que não é tudo a mesma coisa. Quer dizer, que são situações, eu digo ordenamento jurídico, porque a gravidade de interrupções da vida de uma pessoa que está aí andando e viva não é a mesma em termos da punição de um aborto, né? Então, são indícios que mostram para a gente que não dá para não usar uma compreensão mais adequada. Eu diria também assim, a vida, quer dizer, quando é que ela começa? Eu acho que quando a gente diz momento da concepção, né, e a gente fala do encontro do óvulo com o espermatozoide, bom, o espermatozoide ele já estava trazendo vida, ele já era vida em si. Então, quase que a gente pode dizer que a masturbação que joga espermatozoides fora está sendo também um ato contra a vida, né? Então, eu acho que existe um engano nessa discussão denominada pró-vida, né, que foi meio um nome, né, que foi trabalhado e tomado. E, na verdade, muitas vezes, há atitudes que chegam a ser pró-morte. A gente sabe de situações terríveis de mulheres que não, sobretudo dentro da Igreja Católica, que não tinham condições de levar adiante a sua gravidez, ou que foram estupradas e foram condenadas a um segundo sofrimento de levar essa gravidez até o fim. O que a gente diz é, bom, aquela mulher que quer isso, ela deve ter toda a proteção, como você falava. Sim, mas aquela que não quer, que não tem condições e que diz, olha, eu não vou ser uma mãe, eu não quero. Quer dizer, a maternidade não pode ser um destino só porque eu sou mulher. Dos pais, ninguém cobra isso, dos homens, né? Isso é uma coisa que está sendo colocada aqui. A Maria Adulta dizendo, o aborto mexe muito com as mulheres, mas o homem não aborta quando ele abandona um filho? Isso não é penalizado? Para mim, isso é muito claro, né? Quando eu adotei o meu filho, consequência de não ter sido abortado de uma palestra em defesa da vida, eu tinha 21 anos. E eu precisei criá-lo sozinha, porque eu era me divorciei logo em seguida, então eu era uma menina com uma criança acolhida de um movimento em defesa da vida, e
para mim, assim, falando como Ana Ariel Pessoa, a gente precisa de um homem no sentido emocional. Sim, a gente precisa de um pai, a gente precisa de um colega de trabalho, a gente precisa de alguém que diga: eu te dou um colinho com um docinho quentinho, pode ser uma mãe, uma amiga que te acompanhe durante a gravidez. E isso faz toda a diferença. Em 20 anos que eu atuo em defesa da vida, faz toda a diferença você ter acolhimento para decidir se você quer ou não. Então, se uma menina entra em situação de violência dentro de um hospital para tomar o coquetel da pílula do dia seguinte, e ela tem 48 horas para respirar e ter um pouco de atenção, prós e contras, é completamente diferente de, tá aqui todo o remédio, tá aqui o que você tem que fazer, e ponto final, e acabou. As pessoas não respiram antes de se decidir, porque não há espaço hoje. Então, até a questão jurídica, os casos em que o aborto é permitido, para que uma gestante consiga, dentro do que é permitido por lei, realmente executar, ela está grávida de 5, 6 meses em alguns estados. Então, assim, quando eu falo de política pública, até as leis que estão em tese acontecendo, de violência à mulher, Lei Maria da Penha, acompanhamento à doula e ao acompanhante no parto, em tese essas leis existem, na prática elas não acontecem. Então, se a gente não está conseguindo hoje, nesse país, lidar com as leis que já existem, como é que a gente vai questionar mais uma? Então, assim, a gente precisava primeiro acolher as possíveis. E, nesse momento, nós temos outros casos acontecendo, que eu tenho gestantes que estão sendo acolhidas com leis que já estão acontecendo e elas não têm suporte, elas não têm acolhimento. Isso é o que está sendo dito. E não é verdade. Por exemplo, nesse momento, tem 630 e tantos países passando 40 dias em vibração por essas mulheres, enviando verba, enviando suporte para que ela tenha a gestação e depois encaminhe para adoção se ela não quer ficar com esse bebê. E elas não sabem disso. Uma coisa que a gente às vezes diz é assim: se a gravidez acontecesse nos homens, possivelmente o aborto já teria sido legalizado, né? Porque assim, o que se tenta fazer quando você fala não tem proteção, não tem serviços? Na verdade, o Brasil tem uma legislação que prevê equipes profissionais de saúde, assistente social, psicólogo, enfermeiro e médico, para atender os casos em que o aborto é legal, né? Risco de vida, estupro e anencefalia. Qual a dificuldade? Por que não se formam essas equipes? Porque elas não acontecem na prática, né? Por que não acontece na prática? Isso eu sei por conhecimento, porque eu também estou há 20 anos nessa luta em defesa das mulheres, em defesa da vida, e o que a gente vê por aí? Nas cidades, quando se quer formar equipes, essas equipes, esses profissionais, são perseguidos, chegam a ser apedrejados, são ameaçados, são chamados de assassinos, de carniceiros, assim como é para a gente. A gente recebe vários e-mails, em geral anônimos, telefonemas, tentando ver se a gente cai num deslize de mandar alguma mulher abortar, o que seria um crime, né? Não é esse o nosso trabalho. Então, assim, uma coisa não diminui a outra. Quer dizer, os hospitais não brasileiros que conseguiram a legalização em outros países, não é que a mulher chega e vai correndo fazer aborto, ela tem todo um atendimento anterior, ela tem um serviço prévio, no sentido de ter acesso aos anticonceptivos, né? De ter com quem conversar, tem um tempo para pensar, ela nunca vai abortar no mesmo dia. Então, esse o que a gente briga? É pela saúde reprodutiva. Então, isso, como você disse, lá na ponta está o aborto, mas você tem toda uma base, o próprio projeto esse que foi apresentado para o STF, ele traz toda uma proteção ao planejamento familiar, acesso a serviços, e lá no fim ele diz assim, olha, aquela mulher que está sofrendo muito, eu não sei se vocês já viram, quem não viu eu sugiro, no YouTube tem um vídeo chamado Zika Vírus, e é um vídeo que mostra o sofrimento das mulheres lá em Campina Grande, que estão com suas crianças com microcefalia. E o sofrimento da dúvida de chegar até lá. É como no caso da anencefalia. O que se dizia? Só dizer da anencefalia já te passa a palavra. Não é justo, mas era casos, a anencefalia o que é? Os fetos, porque são fetos, já não foram formados com o cérebro. Já se sabe que não vai ter vida viável depois do nascimento. E eu defendo que esse
futuro bebê vá direto do nascimento para o caixão, porque é o que acontece. Quer dizer, pode durar algumas horas só. Mas daí a gente volta... Não tem sentido. Eu preciso dizer assim, mas daí a gente volta para decidir quanto tempo cada ser humano merece ou precisa viver. Seja em Campina Grande, seja no país de primeiro mundo, onde a microcefalia é muito mais controlada, porque a gente não tem aí o inseto da dengue espalhado, porque o saneamento básico é muito melhor, porque a gente tem uma série de estruturas, e eu digo isso porque eu trabalho em uma das maiores invasões habitacionais da América Latina, que é o Parque Osiel Monte Cristo em Campinas, e lá realmente não tem essa estrutura. Então, quando você trabalha direto numa comunidade em que você não tem saneamento básico, Claro. em que você não tem saúde, e daí as crianças estão expostas ao vírus da dengue, podem, com muito mais facilidade, pegar uma doença, é lógico que você pensa, meu Deus, essa mulher não deveria passar por isso. Agora, daí eu estou brincando de quem deve e quem não deve viver. Eu estou decidindo quem deve e quanto tempo cada ser humano deve viver. Eu acho que você está decidindo no momento em que você quer dizer se pode ou não pode. Falar, eu te ouvi com tanto respeito. Eu estou te respeitando. Eu acho que quando uma pessoa recebe o direito, né, de viver, que para nossa concepção a favor da vida é no momento da concepção, é a partir do momento que ela tem batimento cardíaco, e isso acontece com 18 dias da concepção, e isso também é científico, isso também é ciência, a gente também está falando de ciência, ela precisa ser acolhida. Se na Paraíba, se em Campina Grande, se em estados onde não se chega comida, onde não se chega energia elétrica, onde não se chega nada disso, onde não se chega policiamento, onde não se chega escola e uma série de outras coisas, a gente está falando de legalização do aborto para essas mulheres, desculpa, a gente está escondendo um monte de outras políticas. A gente pega um estado que não tem o mínimo, Não. e daí eu estou falando de mínimo, Miami professores, também saúde, educação. A gente não fala o básico. E daí fala, não, a gente legaliza o aborto porque lá, assim, a gente tem uma referência. O Valdemar faz uma provocação que ele diz o seguinte, ele diz, olha, isso não se discute, é uma opção apenas da mulher, ela que escolhe o que fazer e pronto. Homem, discute ou não discute esse tema? Tem ou não tem esse direito? Olha, posso falar? Não, primeiro assim, hoje em Discute dia, ou não discute? a questão do vírus, do Zika vírus, Peraí, já eu vou não... responder a pergunta. Não, vou em seguida. A questão, não, só para esclarecer, não está só em Campina Grande, já chegou em Miami, né? Ok, então, mas vamos é uma voltar pro coisa tema. que o problema do saneamento, nós estamos bem dentro do tema, né? Bem dentro do tema, porque isso é uma coisa que está acontecendo hoje. Em relação ao homem, eu acho que o homem, quando ele vive uma relação a dois e um compromisso com a pessoa, com a companheira, ele também vai discutir. Ele também tem direito a ter opinião. Embora, eu acho que, em última instância, o corpo é o corpo da mulher. É naquele corpo que vai acontecer. É ali que ela vai viver. No cotidiano, os nossos problemas no Brasil não são porque os homens querem discutir ou querem que a mulher leve a gravidez adiante e a mulher não quer. Os nossos problemas são porque os homens abandonam as mulheres. Eu sempre digo que quem faz o aborto primeiro é o homem, não a mulher. Eu concordo com relação ao apoio da mulher. Eu acho que uma mulher não, quando ela engravida de um homem, ou seja por inseminação artificial através de um banco de esperma, ou seja através de um ato afetivo, namorado, um caso, uma noite, uma transa, em qualquer das circunstâncias, ela escolheu engravidar. Não tomando um método anticonceptivo, não escolhendo um método, mas ela se dispôs a engravidar. Hoje em dia a gente tem todas as técnicas para não engravidar. Dilmirena dura 5 anos, assim, dá para a gente se prevenir para a próxima década, né? Então não tem essa situação. Por isso que eu falo que a legalização do aborto para mim é meio insana. Você fala, eu vou legalizar um aborto, sendo que eu já posso me prevenir para não ter filho por daqui a 5 anos. Eu já tenho uma ciência que me previne lá para frente. Eu estou aqui topando o sol com a peneira de saúde pública básica, camisinha, pílula, enfim, coisas básicas, noção básica. E quando um homem me pergunta, e o meu direito? Para mim, se ele quer participar, ele tem todo o direito de participar, completamente. Assim, eu tenho um marido fofo que participou dos meus filhos, mas quando ele me disse, eu não quero ter um parto humanizado em casa, eu fui obrigada a dizer o que todas as mulheres dizem. Meu corpo, eu que vou parir, eu não quero entrar num hospital, eu vou ficar aqui na minha casa e ela vai nascer aqui. Então é lógico que existe
momento em que a mulher diz, como a nossa companheira colocou, em que a decisão final é da mulher. A Ana Aldi diz assim, a Regina é católica e acha que o aborto é correto, então eu vou tocar aí. Você disse que a frente que você faz parte aí, que é uma frente de defesa pela vida, envolve espíritas, católicos. A religião nesse debate, onde ela entra, onde ela pode entrar ou ela não deveria entrar? Na minha opinião, ela nunca deixa só para equilibrar. Vou começar dessa vez. Vai lá. Não, eu acho que primeiro o ideal é que o debate sobre aborto fosse na perspectiva da saúde pública, sobretudo, quer dizer, porque é para todos os cidadãos. Essa conversa no Congresso Nacional não deveria estar sendo feita, não, pode estar sendo feita porque democraticamente as igrejas também têm o direito a falar, mas quem legisla tem que ser o Estado. Então, o Estado, ele é laico, o nosso Estado. Então, eu acho que a gente briga por isso. Agora, o que acontece? Eu sou católica e defendo a legalização do aborto, né? Então, eu acho que aí a gente, primeiro, as religiões não têm uma única posição. Se a gente for ver eu não sou católica e não defendo a legalização do aborto. Então, porque não é em cima de pensamento católico. Eu defendo em cima de teologia católica. A companheira que perguntou, se quiser conhecer, quer dizer, a gente tem vários teólogos, posições, padres e até mesmo bispo que apoiam a questão da legalização e que compreendem essa divergência entre o momento inicial da vida, mas, dizendo isso não dá para dizer. Respondendo a pergunta da Ana Aldi, Ana, eu acho que a religião ela pode entrar, sim, no tema aborto, porque nós somos um país com mais de 70%, 80% de cristãos ou simpatizantes, reikianos, budistas. A gente é um país apaixonado, de alguma forma, pelo sagrado, pelo invisível, pela beleza. A gente é apaixonado pelo que é bom. Então, naturalmente, a religião entra nesse sentido. E a gente tem direito de opinião. Então, por isso que eu acredito que a religião acaba entrando. E não dá para a gente deixar uma minoria de governo decidir por todos nós. Aliás, a gente tem visto o que acontece quando a gente deixa. Paulo Fonseca aqui também falou dessa questão do Estado laico. Diz o seguinte, mas espera um pouquinho. Ariel, você está falando da ineficiência do Estado em vários setores, mas quando a gente proíbe a mulher de fazer aborto, não é mais uma vez penalizar ela pela falta de eficiência de políticas públicas que não deram certo? Então, eu confesso que quando eu ouço uma frase dessa, eu pergunto se essa pessoa já entrou no SUS e ficou numa fila para ter ideia do que essa mulher passa, tanto numa gestação quanto para fazer uma consulta médica ginecológica clínica básica. Assim, 4, 5, 6, 7 horas para ser atendida. Essa é a média em qualquer lugar do país, pode ser hospital modelo. Infelizmente, esse é o país que a gente vive e a situação de saúde que a gente está. E o que eu vejo por falta de governo em todas as outras políticas públicas, está na moda falar da legalização do aborto. Então a gente pega, por isso que eu falo de ponta do iceberg, a gente pega a legalização do aborto para dizer, olha, vamos tampar o sol com a peneira. A gente não conseguiu acabar com a dengue, a gente tem um gasto, uma fortuna enorme do vírus por aí, a gente não consegue saneamento básico, a rede de esgoto está aí aberta, céu aberto no país inteiro. Ninguém consegue combater com uma coisa simples, sabe? Agente de saúde. Porque a gente não coloca o triplo de agentes de saúde na rua, a gente não coloca o triplo de assistentes sociais realmente fiscalizando as casas onde as crianças sofrem abuso, pedofilia, violência o dia inteiro pelos pais, pelos tios, pelos irmãos, pelos vizinhos, e por isso elas são estupradas, e por isso elas precisam porque não tem assistente social para fiscalizar? Suficiente? Contratado suficiente? Para fiscalizar as casas? Suficiente? Gente. Nesse país, elas deveriam ser o triplo, elas são essenciais. E não tem. E aí, falta muito assistente social. Então, não, isso me tocou porque eu sou professora de serviço social, né, e dou aula de ética. E você não acha que deveria ter muito mais? Eu acho que essa não é a função do assistente social. Isso corresponde à educação, a tratamento, à cultura. E não ao assistente social. Assistente social. Espera um pouquinho, agora eu que te peço um pouquinho. Desculpa. Assistente social que vai fiscalizar as casas, né, eu acho que de jeito nenhum, não é essa a função. Quer dizer, o serviço social, ele tem que ajudar as pessoas a ter acesso aos seus direitos. Mas ele tem que eu existir, concordo, né? Plenamente que há problemas de saneamento básico e que o que está por trás da dengue, inclusive hoje já há pesquisas que mostram da Fundação Fiocruz, que vai indicando que não é só
o mosquito da dengue, mas que possivelmente o nosso mosquito comum também seja um transmissor e que também a transmissão através de fluidos do corpo. Eu participo de uma sala de situação que a ONU Mulher convoca a cada tempo e a gente tem oportunidade de discutir essas coisas. Então, quer dizer, que há um problema de saúde pública, que há um problema de falta de saneamento, que tudo isso a gente deve fazer e deve brigar por isso. Agora, que a legalização do aborto seja uma questão de moda, eu acho que é leviano dizer isso. Olha, se a gente for ver o número de mulheres que sofrem por sequela do aborto, e se a gente for ver que os países que chegaram a legalizar, eles têm não só uma diminuição na mortalidade materna, mas uma diminuição no número de abortos. É só olhar para o Uruguai, nosso vizinho aqui, que legalizou há pouco tempo. Então, como que é uma questão de moda? Quer dizer, olha, eu continuo muito. defendendo a legalização que se investe independente. muito mais em saúde do que em educação, porque é muito mais fácil a gente ter uma massa bem cuidada do que criar pessoas com educação para terem questionamento, para chegarem aqui e dizerem eu discordo e eu discordo. Infelizmente, eu discordo. Não sei do que, eu não entendi do que você discorda, mas tudo bem. Uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada em dezembro do ano passado, diz que 67% dos brasileiros são favoráveis à manutenção da lei como ela está. 16% acreditam que o aborto deve ser permitido e 11% dizem que, na prática, ele deveria deixar de ser crime. Ou seja, a minoria acha que deveria deixar de ser crime. Sim, a minoria. Uma das questões que o Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, está propondo é um plebiscito. Plebiscito, neste caso, não é uma maneira de deixar tudo como está? Vocês acreditam que a população tem que ser ouvida sobre isso? Ou que o Estado, muitas vezes, tem que estar à frente da sua população para poder ver sobre o bem-estar dela com um olhar mais adiante? Eu acredito que a população precisa ser ouvida, porque é ela quem tem acesso ou não à saúde pública, é ela quem tem acesso ou não ao que está acontecendo. Então, realmente, a população deveria ser ouvida, porque é ela quem vai tomar uma decisão unânime. Como você mesma colocou, é uma estatística clara. 67% da população brasileira é contra a legalização do aborto, claramente. Eu não estou falando em nome de uma minoria. Nós somos em muitos. Assim, quando eu vejo essas estatísticas, eu falo, gente, não é uma brincadeira. A gente tem consciência, eu estou num país alegre, feliz, que defende a vida desde o primeiro instante. E sempre vai defender. Então, olha só, ao mesmo tempo que 67% é contra a legalização, a gente tem pesquisas do Ibope Inteligente que mostram que 94% da população brasileira e que tem religião católica, espírita, protestante, é contra a prisão das mulheres por conta do aborto. Sim. E afirma que as mulheres devem ser cuidadas. Então, o que a nossa legislação diz? Em termos legais, olha, aquela mulher que comete um aborto, ela deve ser presa. Se eu sou contrária à legalização, eu estou dizendo para o Estado não regular, não tratar e não fazer nada com essa mulher. Então, eu acho que aí há uma questão que a gente tem que levar a sério. Quer dizer, não dá para deixar como está. Não dá para fazer de conta que não acontece esse número imenso de aborto clandestino. Se eu continuo dizendo não à legalização, eu estou dizendo pode continuar acontecendo. Todo mundo sabe que existem clínicas clandestinas, sabe do atendimento das parteiras. As mulheres que têm dinheiro pagam as clínicas. As que não têm, como ela dizia para a gente, as que vão do SUS, não têm esse atendimento. Chegam lá e são maltratadas, porque tomaram Citotec em casa e vão para lá e são maltratadas pelas enfermeiras e médicos que fazem um julgamento moral sobre o que elas cometeram, né? Então, a gente quer continuar isso e defender a vida? Eu acho que defender a vida no concreto não pode ser isso. Deixar que tudo continue. Bom, meninas, a gente vai partir aqui para umas considerações finais, então vou dar 5 minutos para que cada uma coloque aí a sua posição. Nós estamos aqui com a musicista, youtuber, integrante do Comitê de Comunicação do Brasil Sem Aborto, Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Ana Ariel. Ana Ariel, por que você é contrária ao aborto? Bem, eu sou contrária ao aborto porque se você perguntar para o meu filho de 13 anos, que teve a chance de sobreviver graças a uma palestra em defesa da vida, se ele não gostaria de estar aqui, ele vai te dizer que sim, que ele está aqui graças a uma mãe que teve coragem de não abortá-lo e confiou em mim para criar essa criança hoje. Eu sou completamente em defesa da vida
e a cidadania em defesa da vida, porque nós somos em milhares e milhares de famílias que o tempo todo querem receber você e o teu filho em casa. Então, quando uma grávida chega em situação de risco, em situação de rua, em estado de rua, de violência, de pedofilia, de abuso, e vocês são muitas, e vocês não têm para onde ir e acreditam que naquele minuto a única saída é o aborto, e a única saída é a medicação barata, e a única saída é passar por essa violência, cometendo outra violência, não é verdade. Nós somos em muito. Tem a Serve, Casa de Maria, a MIC, nós somos em muitas instituições pelo Brasil, espalhadas por toda a parte. ONGs e mais ONGs, o tempo todo em defesa da vida, que querem acolher você a gravidez inteira. Nós mesmos, eu mesma já acompanhei milhares de gestantes no começo da gravidez, no meio da gravidez, no fim da gravidez. E quando esse bebê nasceu, muitas delas, em função da violência, não quiseram ver esse bebê. Mas muitas delas os criam até hoje e são muito felizes. Quando eu tinha 13 anos e comecei a palestrar em defesa da vida, eu não sabia nada do que eu estava dizendo. Aos 21, quando esta mãe me deu meu filho, eu também não sabia o que eu estava dizendo. Aos 34, hoje, em que nós mantemos ONGs no país inteiro em defesa da vida, eu te digo, se você precisa de uma amiga, se você precisa de alguém ao seu lado para não abortar, se você precisa de alguém ao seu lado para dizer sim à vida nesse instante, eu estou aqui. Então não aborte seu filho. Dele para mim. Nós somos em muitas mulheres querendo criá-lo. Nós somos em muitas famílias querendo cuidar de você e da sua criança. E a saúde pública ainda não é um caminho. Vai ser um dia. Eu sonho que seja, porque eu também quero usar o SUS um dia. Eu também quero que a rede pública possa ser onde os meus filhos sejam tratados. Mas ainda não é. Isso ainda é uma ideologia nesse país que nós vivemos. Mas as instituições e as ONGs das quais eu participo, se você se cadastrar brasilsemaborto.org, lá você vai ser acolhida. E em qualquer parte do Brasil, a gente vai te buscar e cuidar de você. E a gente tem também aqui conosco a coordenadora de Católicas pelo Direito de Decidir, doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, docente da Universidade de Guarulhos, Regina Soares Jukervitz. Regina, suas considerações finais? Então, eu acho que uma das razões fundamentais para eu defender a legalização do aborto é que eu não gostaria que a minha filha de 23 anos um dia chegasse a uma situação limite de precisar abortar. E exatamente porque eu não acho que o aborto seja uma solução, mas porque existem soluções prévias e que só em última instância a mulher deve recorrer, é que eu defendo a legalização do aborto, né? Eu não estou sozinha, quer dizer, eu sempre digo que Católicas pelo Direito de Decidir são milhares de mulheres que têm decidido o que fazer com o seu corpo e que têm sofrido as consequências dessa política reprodutiva que não considera totalmente a vida das mulheres em todos os seus aspectos. Eu acho que ser a favor da legalização, insisto, não é ser a favor do aborto. Não é isso, eu não acho bom, eu não digo que é algo bom, mas eu digo que é algo que acontece, que está aí. Quem de nós não conhece uma prima, uma irmã, uma vizinha, uma amiga que já não fez um aborto? E em que condições e que sofre com isso? Então eu quero dizer para essas mulheres que já passaram por isso, que se sintam acolhidas, que não se sintam culpadas, que saibam que elas têm o direito de defender a vida sim, e que a vida delas também tem um valor. E que a gente acredita na capacidade ética das mulheres tomarem decisão desse tipo, né, chegarem a algo assim. Então, quem tiver interesse pode procurar-nos no site Católicas pelo Direito de Decidir, e lá a gente vai apresentar uma fundamentação que não é possível discorrer aqui, mas muito mais séria, prolongada, detida, que vai dizer um pouco qual é a argumentação, por que a gente pode defender a legalização, ser católica e, ao mesmo tempo, ser feminista. Não há incoerência nisso, né? Na verdade, essas forças podem se somar. Então, é isso, eu agradeço a oportunidade. Agradeço as duas participantes e a todos que participaram com a gente pelo Facebook, também pelo YouTube. Você pode conferir tudo nos dois lados da moeda da Jovem Pan.